Olá, queridos, graça e paz. Este é o canal Esquadrinhando e estamos juntos mais uma vez para essa breve e poderosa reflexão na Palavra de Deus. O vídeo de hoje ele dará continuidade ao tema abordado no vídeo anterior, que recebeu o título de Livres para Adorar. Se você ainda não assistiu, dá uma conferida aí no canal e você vai ver naquele vídeo que nós falamos sobre a liberdade religiosa, né? O privilégio que Deus nos dá de podermos escolher que caminho nós devemos seguir. Claro que ele lança as bases através da Bíblia, né, as bases que nós devemos embasar a nossa fé, porém, ele nos dá a liberdade de escolher. Infelizmente, em muitos países essa liberdade nos é vetada, né? O país acaba escolhendo uma religião oficial e acaba perseguindo a quem crer diferente, né? Porém, o próprio Deus, o soberano, ele não nos coage a seguirmos a sua palavra. Ele apenas indica o caminho, diz que é o melhor caminho a ser seguido, mas não nos força a fazê-lo. Dito isso, queridos, eu gostaria de dizer que, infelizmente, apesar da liberdade religiosa ser uma bênção, existe sim um efeito colateral. E nós vamos ver aqui no livro de Judas, versículo 3 e versículo 4, o texto que vai embasar a mensagem de hoje. Diz assim: Amados, quando empregava toda diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais, desde muito, foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. Homens ímpios, que transformam em libertinagem a graça do nosso Deus e negam o único soberano Senhor, Jesus Cristo. Então, queridos, Judas, ele vai dizer aqui que muitos indivíduos haviam se introduzido na igreja dissimuladamente, de maneira sorrateira, de maneira tendenciosa, mas camuflada, e eles estavam transformando a graça de Deus em libertinagem. Nós precisamos entender, queridos, a diferença que existe entre liberdade e libertinagem. Claro, Deus nos fez para sermos livres, nos deu o direito de escolha. E isso é liberdade. Mas outra coisa é a libertinagem. É sermos libertinos. E isso estava acontecendo ali na igreja que nós podemos chamar de igreja primitiva. Ali nos primórdios aconteceu esse tipo de atitude. Depois que Jesus morreu e os discípulos deram continuidade ao trabalho, muitas pessoas foram chegando para a igreja, foram absorvendo a fé, mas existiam muitos que não tinham boas intenções. E eles se introduziram na igreja e começaram a trazer a sua carga de concepções para a igreja. Ao invés de absorver da igreja, eles começaram a trazer para a igreja as suas concepções e seu estilo de vida. Então, eles acabaram transformando a graça de Deus em libertinagem. Queridos, é triste dizer que isso também tem acontecido nos nossos dias. Muitas pessoas têm transformado a graça de Deus em libertinagem. Quando dizem assim, a graça é que me salva e pronto, e ponto final. E aí eu posso fazer o que eu quiser da minha vida. Hoje você encontra em cada esquina igrejas, religiões que têm o comportamento de oferecer o gosto de cada um. É como se fosse um self-service. Cada um vai lá e se serve do jeito que quer. Então isso mostra que essas pessoas não embasam as suas crenças na Bíblia Sagrada, mas elas querem adaptar a Bíblia Sagrada à vida das pessoas. E esses líderes religiosos irão pagar por esse tipo de atitude. O problema não está em crer diferente da Bíblia. O problema está em você, com a Bíblia na mão, ensinar diferente dela. Deus nos dá o livre-arbítrio, queridos, nos dá a liberdade de escolher ser religioso, ser ateu, ser satanista ou seja lá o que for. Ele nos deu a liberdade para escolher. Afinal de contas, a nossa obediência a Deus deve ser por amor e não por medo, como nós dissemos em vídeos anteriores. Mas
O problema está quando você pega a Bíblia e você tenta falar o que ela não está dizendo. Muitas pessoas, pasmem vocês, estão defendendo o homossexualismo usando a Bíblia, pegando textos que não tem nada a ver para defender o homossexualismo. Claro, amamos os homossexuais, a Bíblia nos ensina a amar a todos, mas não podemos aceitar esse comportamento, porque ele não é bíblico, ele não é ensinado pela Bíblia, ele é antes combatido pela Bíblia. Então, queridos, muitas pessoas pegam lá o texto que diz que Jonatas amava a Davi, e Davi amava Jonatas, e diz aqui, um caso de homossexualismo. Então veja como as pessoas usam a liberdade religiosa para fazer o que bem entenderem e transformam a graça de Deus em libertinagem. As pessoas pegam alguns textos distorcidos da Bíblia e querem embasar que se pode usar entorpecentes, usar drogas, frequentar festas, shows, pular, dançar. Então, as pessoas não têm a Bíblia como um livro que traz uma verdade absoluta. E elas começam a relativizar a palavra de Deus. Você já deve ter visto aí na internet rolando um vídeo de um pastor, desses pastores que começa a congregar uma igreja, discorda de alguma coisa, sai, coloca a sua própria igreja e começa a pastorear. E esse pastor, ele disse que viu na Bíblia um texto dizendo que era para ele adulterar. Pegou lá um texto de Oséias, não soube nem ler o texto, e aí disse para a vizinha dele, que era membro de sua igreja, que deveria adulterar com ela. E aí, o que acontece? Ele conversa com o esposo daquela vizinha, e o esposo também aceita a decisão de que ele deveria adulterar. E aí acabaram adulterando com o consentimento do próprio esposo. Isso é que é distorcer a palavra de Deus, isso é que é transformar a graça de Deus em libertinagem. Achar que eu tenho autonomia para fazer isso ou aquilo sem antes, porém, avaliar o texto e o contexto, dizer e saber de fato se é aquilo que Deus está dizendo. Infelizmente, queridos, isso tem acontecido. Nós temos visto isso acontecer. Tem pessoas fazendo divisão entre Novo e Velho Testamento. Essas pessoas ignoram o fato de que Novo e Velho Testamento é uma nomenclatura oferecida pelo homem, simplesmente para separar o que aconteceu antes e depois de Cristo. Mas isso não significa dizer que a palavra de Deus envelhece, que ela fica antiga. A palavra de Deus é uma só, queridos. Deus não vê a sua palavra como Novo e Velho Testamento. Inclusive, o livro de Isaías 40, verso 8, diz que seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra de Deus permanece eternamente. O próprio Deus diz assim: eu sou o Senhor e não mudo. Jesus Cristo diz que da lei não passaria nem um i ou um tio. Então, é claro entendermos o fato de que Deus não muda, Deus não altera a sua palavra. Deus não ensina uma coisa em uma época para depois deixar de ensinar em outra época. A não ser aquelas coisas que serviam como figuras que encontrariam o seu cumprimento futuro, como acontecia no ritual do santuário, que apontavam para Cristo, e essas coisas começaram a se cumprir em Cristo e não através da liturgia do santuário. Então, queridos, nós precisamos alertar-nos. Esse tipo de pensamento de que a graça de Deus nos libera para fazermos o que quisermos e decidirmos como eu me comportarei diante de Deus, esse ensinamento não é bíblico. Não é bíblico o ensinamento de que porque eu fui salvo posso fazer o que eu quiser, deixar de guardar os mandamentos e assim por diante. Eu queria informar você o seguinte, que só Jesus salva, mas muita coisa te faz se perder. Só Jesus salva, mas muitas coisas podem tirar você do céu. Nós devemos saber fazer essa diferenciação. Realmente, não é guardando lei, não é fazendo nada que a gente vai se salvar. É através de Jesus. Mas se eu deixo de guardar a lei, se eu sou um adúltero, se eu sou um assassino, se eu sou um ladrão,
o sacrifício de Cristo não vai servir para mim, se eu não me arrepender. Então, só Jesus salva, mas muitas coisas podem nos fazer nos perder. Por isso, não permitamos que a graça de Deus seja transformada em libertinagem. Não permitamos que a bênção dada por Deus, chamada liberdade religiosa, seja desconfigurada ao ponto de sairmos ensinando qualquer coisa, distorcendo a Bíblia. Ensinando coisas que não tem nada a ver com as Escrituras. E hoje nós vemos aí pessoas subirem aos púlpitos e ensinarem as mais escabrosas teorias, com a Bíblia na mão, mas com nenhum comprometimento com o que está escrito. Pegam um texto, distorce e começam a ensinar o oposto daquilo que a Bíblia ensina. Queridos, eu espero mais uma vez ter contribuído para o seu aprendizado da Palavra de Deus, que nós possamos refletir sobre esse tema e perceber que Deus nos salvou através da graça para sermos obedientes, para seguirmos uma doutrina, para seguirmos um caminho. Ele não nos força, mas Ele nos ensina a seguir. E queira você ou não, esse livro aqui, ele não fala só da graça. Esse livro aqui é um livro de regras. Todas as páginas da Bíblia contêm regras que devem ser seguidas. Se você negar esse fato, você é um alienado. A Bíblia é um livro de regras. E apesar de Deus nos salvar pela graça, Ele nos salva para a obediência, não para a desobediência. Portanto, que não transformemos a graça de Deus em libertinagem, como muitos fizeram no passado e como muitos têm feito hoje. Nós possamos seguir a Deus do jeito que Ele idealizou para nós e não do jeito que achamos que devemos seguir. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a sua família, a sua casa, os seus amigos. Graça e paz.